na igreja cristã primitiva, logo depois da morte de Jesus, a igreja começou a se desenvolver, a se espalhar por todas as cidades da região, da Capadócia, região de Israel, a região da Itália e etc. Na cidade de Éfeso havia um pastor muito jovem chamado Timóteo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a ele, escreveu 2 cartas a ele para dar as recomendações de um pastor mais velho, mais experiente. Numa dessas cartas, Paulo escreveu a ele, dizendo assim: antes de tudo, pois, eu exorto, eu recomendo que se use a prática de súplicas e de orações, de intercessões, de ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor das autoridades, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Eu exorto que se use a prática da oração. A oração. Você tem o hábito de orar? Eu gostaria de abordar esse assunto com você rapidamente, são pouquíssimos minutos, mas pensando nos inimigos da oração. Porque as pessoas que conhecem a Deus não oram mais, não falam com Deus mais vezes, por mais tempo. Quais são os inimigos da oração? Um escritor chamado Grimaldo, há muitos anos atrás, ele escreveu um livro falando exatamente destes empecilhos para a oração. E ele menciona o primeiro deles como o cansaço. Muitas pessoas dão desculpa para não orar: eu estou cansado agora, eu não vou me dedicar à oração porque estou cansado. Outros se desculpam com a distração, começam a orar, a falar com Deus, a suplicar as bênçãos de Deus, mas a mente se distrai com pensamentos, com devaneios muito rapidamente, e de repente a nossa mente vai para longe, muito distante da presença de Deus e daquele momento de oração. A intranquilidade interior. Estamos intranquilos interiormente, não estamos em paz, não estamos felizes, então não vamos orar. É justamente o contrário, é a oração que vai nos libertar da intranquilidade. A pressa é outra inimiga da oração. Agora não tenho tempo. Ora, se gastarmos alguns minutinhos para falarmos com Deus, para pedirmos a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia, em muito pouco tempo nós vamos descobrir que o nosso trabalho vai ser muito mais produtivo, mais rendoso, porque estaremos contando com a bênção de Deus. O desânimo. Outras pessoas não oram por desânimo, e é muito comum o desânimo mesmo na vida de pessoas muito crentes. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Era um homem poderoso, revestido do poder dos milagres que Deus fazia através da sua vida e do seu ministério, e de repente alguém quer matá-lo, uma rainha chamada Jezabel, e ele foge, desanima da vida, ele pede para si a morte, vai se esconder numa caverna, lá no monte de Deus, em Horebe. Deus vai buscá-lo e dizer a ele: volta ao teu caminho, Elias. O desânimo pode ser uma doença espiritual na vida de uma pessoa crente. Precisamos evitá-lo. E muitas vezes a própria indolência é outra inimiga, é a mais terrível inimiga da oração.
o desleixo para com Deus, a indolência. Não quero saber de Deus, para que eu vou orar? Não vai adiantar nada mesmo. Quantas pessoas pensam assim e estão totalmente erradas ao pensarem assim. Eu oro para que Deus derrame o seu Espírito Santo na vida de pessoas que porventura pensem assim. Que Deus nos abençoe, para que nos livre de todos esses inimigos da oração: o cansaço, a distração, a intranquilidade interior, a pressa, o desânimo e a indolência. Que Deus nos ajude a jamais termos nenhum empecilho em nossa vida espiritual para nos dedicarmos à oração. Senhor Deus, abençoa a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. E faze desta mensagem, Senhor, uma renovação espiritual para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.